Um menino de 12 anos, caixa de balas na mão, aborda um bilionário na porta de um restaurante de luxo. Senhor, quer comprar uma bala? O bilionário nem olha, apenas acena com a mão, como quem espanta uma mosca, e segue em frente. Aquele garoto poderia ter desistido, poderia ter se sentido pequeno, mas não. Ele guardou aquele momento, transformou o desprezo em determinação. E 20 anos depois, quando esse bilionário viu quem aquele menino se tornou, ele não acreditou. Essa é uma história sobre o poder da persistência, sobre como o mundo subestima quem não tem nada. Mas esquece que ter nada pode ser o maior motivador de todos. Se prepara, essa história vai te emocionar e te inspirar profundamente. Vamos lá. Seu nome era Gabriel, 12 anos, morador de uma comunidade na Zona Norte. Mãe trabalhava como diarista. Pai havia falecido quando ele tinha 6 anos, vítima de um acidente de trabalho. Gabriel era o mais velho de 3 irmãos, e mesmo sendo criança, já carregava a responsabilidade de adulto. Ajudava a mãe no que podia, e uma das formas que encontrou para ajudar foi vender doces. Todo dia, depois da escola, Gabriel pegava uma caixa de balas, chicletes, chocolates e saía pelas ruas. Abordava pessoas, pedia com educação, levava não na cara o tempo todo, mas não desistia, porque cada real que ele ganhava, levava para casa. E aquilo ajudava. Ajudava a comprar comida, ajudava a pagar conta, ajudava a mãe a não desmoronar de tanto trabalho. Gabriel não tinha vergonha de vender doces, mas percebia os olhares. Olhares de pena, de desprezo, de indiferença. A maioria das pessoas simplesmente ignorava, como se ele fosse invisível. E talvez, para elas, ele realmente fosse apenas mais um menino pobre vendendo doces. Mais um entre milhares. Nada de especial. Mas Gabriel tinha algo que a maioria não via: visão. Ele observava, prestava atenção, via os carros que passavam, as roupas que as pessoas usavam, os lugares que frequentavam, e se perguntava como eles chegaram lá. O que fizeram, como construíram isso. Gabriel não invejava. Ele estudava porque no fundo ele sabia que aquilo também poderia ser dele. Não agora, não hoje, mas um dia, se ele trabalhasse, se ele estudasse, se ele persistisse. Foi numa tarde de sábado que aconteceu o encontro. Gabriel estava na porta de um restaurante chique. Não era o tipo de lugar que ele frequentava, mas era o tipo de lugar onde pessoas com dinheiro estavam, e pessoas com dinheiro eram seus clientes em potencial. Ele viu um homem saindo, terno caro, relógio que brilhava, postura de quem manda, motorista abrindo a porta do carro. Gabriel se aproximou, educado, respeitoso. Boa tarde, senhor. O senhor gostaria de comprar uma bala? O homem nem olhou, continuou caminhando. Gabriel insistiu, se posicionando no caminho dele. Senhor, são só R$2, qualquer sabor que o senhor quiser. O homem finalmente olhou, mas não para Gabriel, para o motorista, e fez um gesto com a mão, como quem diz: tira isso daqui. O motorista se aproximou. Sai da frente, garoto. O doutor não tem tempo para isso. Gabriel sentiu o peito apertar, mas não saiu. Olhou diretamente para o homem. Senhor, eu não estou pedindo esmola. Tô vendendo. É trabalho honesto. O homem parou, olhou para Gabriel pela primeira vez e disse algo que Gabriel jamais esqueceria. Garoto, você acha que eu cheguei onde cheguei comprando bala de moleque na rua? Você acha que eu perco meu tempo com isso? Vai estudar. Vai fazer algo de útil. Para de incomodar quem realmente importa. E entrou no carro. A porta bateu. O carro foi embora. Gabriel ficou ali, parado. Caixa de balas na mão. Coração acelerado. Lágrimas querendo sair. Mas ele segurou. Não ia dar a esse homem a satisfação de vê-lo chorar. Mas aquelas palavras ficaram, queimaram, doeram. E Gabriel fez algo poderoso naquele momento. Ele decidiu que um dia esse homem ia saber quem ele era. Não para se vingar, mas para provar. Provar que menino que vende bala também pode ser alguém que importa, alguém que faz diferença.
alguém que o mundo não pode ignorar, Gabriel voltou para casa. Guardou a caixa de balas. Pegou os livros da escola e estudou com uma intensidade que ele nunca tinha sentido antes. Porque agora não era só por ajudar a mãe, era por ele, era para provar que ele existia, que ele importava, que ele podia. Os anos passaram. Gabriel continuou vendendo doces durante toda a adolescência, mas agora com uma diferença. Ele estudava obsessivamente. Acordava cedo, ia para a escola, voltava, vendia doces e depois, noite adentro, estudava matemática, português, história, tudo, porque Gabriel tinha um objetivo. Ele queria entrar em uma boa universidade, queria se formar, queria construir uma vida diferente. E ele sabia que a única forma de fazer isso, vindo de onde vinha, era sendo excepcional. Bom não era suficiente. Ele precisava ser o melhor. Aos 15 anos, Gabriel descobriu o empreendedorismo. Leu um livro doado na biblioteca da escola sobre negócios, sobre como empresas nascem, sobre como pessoas comuns constroem impérios. E algo clicou. Gabriel percebeu que vender doces era mais do que vender doces. Era aprender sobre pessoas, sobre persuasão, sobre persistência, sobre lidar com rejeição. Eram habilidades e ele estava desenvolvendo essas habilidades todo dia. Então ele começou a otimizar. Estudava quais doces vendiam mais, quais horários eram melhores, quais abordagens funcionavam. Anotava tudo e ia melhorando. Em 6 meses, ele estava vendendo o dobro e começou a pensar maior. E se em vez de vender sozinho, ele organizasse outros meninos? E se ele comprasse em quantidade maior, conseguisse preço melhor e distribuísse para outros venderem, ficando com uma porcentagem? Aos 16 anos, Gabriel tinha uma pequena rede. 5 meninos vendendo para ele. Ele comprava em atacado, distribuía, ficava com 20% de cada venda. E de repente, ele estava ganhando mais do que a mãe. Ela queria que ele parasse de estudar e focasse no negócio. Mas Gabriel sabia que aquilo era temporário, era aprendizado, mas não era o destino final. Ele queria mais. Prestou o vestibular aos 17 e passou administração de empresas. Universidade pública. Ele foi. Mas continuou trabalhando, expandiu o negócio de doces. Agora tinha 15 meninos, depois 30. Ele estava construindo algo pequeno, mas real, e aprendendo muito. Na universidade, Gabriel era diferente. Enquanto outros reclamavam das aulas teóricas, ele absorvia tudo, porque ele via a aplicação prática em tudo. Marketing, ele aplicava nas vendas. Finanças, ele usava para gerir o dinheiro do negócio. Gestão de pessoas, ele tinha uma equipe para liderar. Professores perceberam: Gabriel, você tem algo raro. Você não estuda por estudar. Você estuda para usar. Continue assim. Aos 22 anos, formado, Gabriel tinha uma decisão a tomar. Podia procurar emprego, ganhar salário, vida estável. Ou podia arriscar, usar tudo que aprendeu e construir algo maior. Ele escolheu arriscar. Pegou o dinheiro que havia juntado. Não era muito, mas era o suficiente. E criou uma empresa não de doces, mas de tecnologia, aplicativo. A ideia? Conectar pequenos vendedores ambulantes com clientes, uma plataforma onde vendedores pudessem cadastrar produtos e clientes pudessem comprar direto, simples a mais poderoso. Porque Gabriel conhecia os dois lados. Ele foi vendedor, sabia a dor, e ele foi cliente de si mesmo, sabia o que funcionava. Os primeiros meses foram brutais. O aplicativo tinha bugs, poucos vendedores cadastrados, quase nenhum cliente. Gabriel quase desistiu, mas lembrou daquele homem, do bilionário que o ignorou, das palavras: "Você não importa", e aquilo acendeu o fogo de novo. Ele continuou, corrigiu bugs, melhorou a interface, foi atrás de vendedores pessoalmente, explicava a incumbência.
ensinava a usar e aos poucos começou a crescer. 100 usuários, 500 mil e então algo inesperado. Uma matéria, um jornalista fez uma reportagem sobre aplicativos feitos por jovens empreendedores. Incluiu o aplicativo de Gabriel e viralizou. De repente, tinha 10 mil usuários, 50 mil. Investidores começaram a ligar. Gabriel tinha 25 anos quando recebeu a primeira proposta de investimento. Um fundo de capital de risco interessado. Queriam colocar dinheiro, muito dinheiro, mas queriam participação significativa. Gabriel estudou, negociou e aceitou. Com o investimento, ele contratou desenvolvedores melhores. Equipe de marketing expandiu. O aplicativo explodiu. Em 2 anos, tinha 5 milhões de usuários. Vendedores ambulantes de todo o Brasil cadastrados. Clientes comprando de tudo. Gabriel virou referência. Foi capa de revista. Foi chamado para palestras. Foi entrevistado na TV. A história dele era potente. Menino que vendia doces cria aplicativo que transforma a vida de milhares de vendedores. Mídia amava. Pessoas se identificavam. E o aplicativo continuava crescendo. Aos 30 anos, Gabriel era CEO de uma empresa avaliada em bilhões. Não era bilionário ainda, mas estava no caminho. E mais importante, estava fazendo diferença. Vendedores que antes eram invisíveis agora tinham plataforma, tinham dignidade, tinham ferramenta para crescer. Certa vez, em uma entrevista, perguntaram a Gabriel qual foi o momento que definiu sua trajetória. Gabriel pensou e contou sobre aquele dia, sobre o bilionário, sobre a rejeição, sobre as palavras que doeram e sobre como aquilo, em vez de destruí-lo, construiu. E aquele homem me disse que eu não importava. E sabia o que eu fiz? Eu decidi provar que ele estava errado. Não para ele, mas para mim, para todos os meninos e meninas que vendem doces, que trabalham nas ruas, que são ignorados todo dia. Eu quis provar que nós importamos, que nossa luta tem valor, que nosso trabalho tem dignidade e que podemos sim construir algo grande. A entrevista viralizou, milhões de visualizações, e chegou aos ouvidos de muita gente, incluindo do bilionário. Seu nome era Álvaro Mendes, 65 anos, dono de uma rede de restaurantes de luxo. O mesmo homem que 20 anos atrás havia ignorado um menino vendendo balas. Álvaro viu a entrevista e algo nele mexeu. Seria possível? Seria aquele o mesmo garoto? Ele tentou lembrar, mas tinha ignorado tantos. Como saber? Então ele fez algo inusitado. Pediu para a assessora pesquisar, descobrir mais sobre Gabriel, de onde ele vinha, qual comunidade, e quando as informações chegaram, Álvaro ficou em silêncio. Era ele, era o menino. Álvaro sentiu algo estranho. Não era exatamente culpa, mas era desconforto. Por que ele, que sempre se achou melhor, que sempre achou que esforço e mérito justificavam tudo, estava vendo um espelho? Gabriel havia feito mais em 10 anos do que Álvaro em 40. Não em dinheiro, necessariamente, mas em impacto, em significado, em construir algo que importava. Álvaro decidiu fazer algo. Pediu para a assessora agendar reunião, queria conversar com Gabriel. Gabriel, quando recebeu o convite, ficou surpreso. Álvaro Mendes. O nome não significava nada para ele inicialmente, mas quando pesquisou, viu a foto e reconheceu. Era ele, o homem. O bilionário que o ignorou. Gabriel poderia ter recusado. Poderia ter ignorado de volta, mas não era assim que ele operava. Então aceitou. Marcaram em um café neutro. Gabriel chegou no horário. Álvaro também, e quando se sentaram, frente a frente, o ar estava carregado. Álvaro começou. Gabriel, eu sei quem você é. E eu sei o que eu fiz há 20 anos. Eu assisti sua entrevista e eu percebi, era sobre mim, né? Gabriel assentiu. Álvaro respirou fundo. Eu quero pedir desculpas. Eu fui arrogante. Eu fui cruel. E eu estava errado. Gabriel ficou em silêncio, processando. E então disse algo que surpreendeu Álvaro. Gabriel olhou para Álvaro e disse, com uma calma impressionante:
Eu aceito suas desculpas, mas não porque você as merece, porque eu mereço paz. Carregar raiva por 20 anos não ia me fazer bem. Então eu perdoo, mas quero que você entenda uma coisa. O que você fez naquele dia não foi só comigo. Você faz isso com quantas pessoas? Quantos Gabriéis você ignora todo dia? Quantas pessoas você trata como invisíveis porque elas não têm o que você tem? Álvaro abaixou a cabeça. Eu nunca tinha pensado nisso. Gabriel continuou. Sabe o que aquele dia me ensinou? Que a forma como tratamos pessoas que não podem nos oferecer nada diz tudo sobre quem nós realmente somos. Você me ignorou porque eu era um menino pobre vendendo bala. Eu não podia te dar nada. Então eu não valia seu tempo. Mas sabe o que você não entendeu? Que todo mundo tem valor. Todo mundo importa. Independente de onde vem, do que veste, do que tem no bolso. E quando você trata alguém como lixo, você não diminui essa pessoa. Você diminui porque você revela que seu caráter depende da conta bancária de quem está na sua frente. E isso, senhor Álvaro, é pobreza. Não de dinheiro. De alma, o silêncio que se seguiu foi profundo. Álvaro estava visivelmente emocionado. Pela primeira vez em décadas, alguém havia falado verdade para ele. Sem medo, sem bajulação, apenas verdade crua. Você tem razão. Completa razão. E eu não sei se consigo consertar isso, mas eu quero tentar. Me diz como Gabriel pensou. Quer consertar de verdade? Então muda. Muda a forma como você trata pessoas. Todo mundo. Especialmente quem não pode te dar nada. O manobrista, a faxineira, o entregador, o vendedor ambulante, trata com respeito, com dignidade, porque são seres humanos e merecem isso. E se você quiser fazer mais, use sua influência, use seu dinheiro, cria oportunidades, financie educação para jovens de comunidade. Investe em pequenos negócios, faz diferença real. Não por marketing, mas por consciência. Álvaro assentiu. Eu vou fazer isso. Prometo. E ele fez. Nos anos seguintes, Álvaro mudou. Criou fundação. Financiava bolsas de estudo. Investia em microempreendedores. E sempre que contava por que estava fazendo aquilo, mencionava Gabriel. Eu encontrei um menino há 20 anos e o tratei como lixo. Ele cresceu, virou referência e me ensinou a maior lição da minha vida. Que sucesso sem humanidade é fracasso. Gabriel e Álvaro não viraram amigos próximos, mas desenvolveram respeito mútuo, colaboraram em alguns projetos e Álvaro, sempre que podia, indicava o aplicativo de Gabriel, promovia, apoiava. Gabriel continuou crescendo. Aos 35 anos, sua empresa abriu capital e pôs na bolsa. E no dia da abertura, Gabriel era oficialmente bilionário, mas ele não mudou. Continuou humilde, continuou acessível e sempre, quando via vendedor ambulante, parava, comprava, conversava. Porque ele nunca esqueceu de onde veio. Um dia, em uma palestra para jovens empreendedores, alguém perguntou: Gabriel, qual o segredo do sucesso? Ele sorriu. Não tem segredo, tem trabalho. Tem persistência, tem acreditar em você quando ninguém mais acredita. Eu vendi bala por anos. Fui ignorado, fui desprezado, mas nunca deixei isso me definir. Eu usei como combustível. Cada não que eu recebi, eu transformei em mais um motivo para continuar. E, eventualmente, os sims começaram a vir. Não porque eu mudei, mas porque eu persisti. Então, se você está começando agora, se está na luta, se parece que ninguém te vê, continua. Porque o mundo só ignora quem desiste. Quem persiste, eventualmente, é impossível ignorar. Anos se passaram. Gabriel hoje tem 40 anos. Sua empresa é gigante, presente em 15 países, milhões de usuários. Mas o que Gabriel mais se orgulha não são os números, é o impacto. Vendedores que conseguiram comprar casa, que conseguiram colocar filhos na faculdade, que conseguiram dignidade. Ele recebe mensagens todo dia. Gabriel, obrigado. Antes eu era invisível. Hoje eu tenho cliente, tenho renda, tenho futuro.
E essas mensagens são o combustível dele. São a razão dele acordar todo dia e continuar construindo. Gabriel também investe em educação. Criou o instituto que oferece cursos gratuitos de empreendedorismo para jovens de comunidades. Ensina o que ele aprendeu, não teoria vazia, mas prática real. Como começar, como persistir, como crescer. Milhares já passaram. Muitos criaram negócios próprios. Alguns viraram referência. E todos carregam a mesma mensagem. É possível. Gabriel nunca esqueceu o menino que foi. E faz questão de manter isso vivo. No escritório dele, na parede principal, há uma foto dele aos 12 anos, com caixa de balas. Embaixo, uma frase: nunca esqueça de onde você veio, porque é isso que te lembra para onde você pode levar os outros. Visitantes sempre perguntam sobre a foto, e Gabriel conta. Conta sobre vender doces, sobre ser ignorado, sobre aquele bilionário e sobre a decisão de transformar desprezo em determinação. E sempre termina dizendo: aquele homem me ensinou algo sem querer. Me ensinou que o mundo vai te testar, vai te ignorar, vai te desprezar, e você tem duas escolhas: aceitar ou provar que eles estão errados. Eu escolhi provar, e mudou tudo. Gabriel também se tornou filantropo. Parte significativa da fortuna dele vai para causas sociais: educação, moradia, alimentação. Ele não faz por marketing, faz por consciência, por saber que ele, que veio de onde veio, tem obrigação moral de ajudar quem ainda está lá. Certa vez, em entrevista, perguntaram: Gabriel, você é bilionário, você venceu, o que ainda te move? Ele pensou e respondeu com uma profundidade que silenciou a sala: eu não venci, eu estou vencendo. Porque vencer não é chegar, é continuar ajudando, continuar construindo, continuar fazendo diferença. O dia que eu parar e achar que venci, eu perdi. Porque o propósito não é acumular, é impactar. Impacto nunca termina. Sempre tem mais alguém para ajudar. Sempre tem mais vida para transformar. Então eu não venci, eu estou na luta. E vou continuar até o último dia. Álvaro, que acompanhava a trajetória de Gabriel de longe, faleceu aos 72 anos e deixou carta para Gabriel. Nela, escrevia: Gabriel, eu morri um homem melhor porque você existiu. Você me ensinou que grandeza não está no que você acumula, está em como trata pessoas, está em deixar o mundo melhor do que encontrou. Obrigado por me perdoar, obrigado por me ensinar e obrigado por provar que menino que vende bala pode mudar o mundo, porque foi exatamente isso que você fez. Gabriel chorou lendo, não porque gostava de Álvaro, mas porque via redenção. Via que até quem erra pode aprender, pode mudar. E isso é bonito. Hoje, a história de Gabriel é contada em escolas, em livros, em filmes, como exemplo de superação, de persistência, de fé. Mas Gabriel não se vê como herói, se vê como trabalhador, que fez o que precisava fazer, que não desistiu quando era fácil desistir, que acreditou quando era difícil acreditar e que construiu, tijolo por tijolo, uma vida que importa. A mensagem dele para o mundo é simples, mas poderosa. Não importa onde você está hoje. Não importa quantas portas fecharam na sua cara. Não importa quantas vezes te ignoraram. Nada disso define seu futuro. O que define é o que você faz agora. Se você levanta, se você continua, se você acredita, porque a vida não recompensa quem começa bem. Recompensa quem termina. E terminar significa nunca desistir, nunca parar, nunca aceitar que você é menos do que pode ser. Você pode ser grande. Você pode fazer diferença. Você pode surpreender o mundo, mas só se você persistir. Então persiste, continua, acredita, porque o menino que vendia bala um dia se tornou bilionário. E se ele conseguiu, você também consegue. Só depende de você. Se essa história te inspirou, se você acredita que persistência vence talento,
que origem não define destino, que todo mundo que é ignorado hoje pode surpreender o mundo amanhã. Então se inscreva agora no canal Status Bilionários. Toda semana trazemos histórias reais de pessoas que transformaram desprezo em determinação, que viraram o jogo, que provaram que nada é impossível quando você tem fé e trabalho. Aperte o sininho para não perder nenhum vídeo. E nos comentários, me conta, você já foi ignorado? Já foi tratado como invisível? Como você reagiu? Usou como combustível ou deixou de quebrar? Compartilha com a gente, porque aqui toda história de luta importa. Todo sonhador tem voz e todo persistente é celebrado. Te vejo no próximo vídeo. Continue na luta, continue acreditando, porque o mundo só ignora quem desiste. E você não vai desistir, certo?